Pois é, senhoras e senhores, há um bom tempo esse conflito já acontece. Porém, nas últimas semanas, parece que as tensões ficaram um pouco mais acirradas. Por isso, nesse vídeo, eu vou te explicar o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia e não só isso, quais os possíveis impactos nos nossos investimentos. Bora lá! Vamos lá, eu vou dividir esse vídeo em três grandes partes. A primeira parte vai ser do porquê que esse conflito está acontecendo e porquê que a Ucrânia é tão importante para a Rússia. O segundo ponto é quais as consequências caso esse cenário se deteriore e participar de eventuais movimentos que possam se beneficiar desse conflito. Pois bem, por que isso tudo está acontecendo e por que a Ucrânia é tão importante para a Rússia? Eu precisaria de umas 3 horas, 4 horas de videoaula para te explicar todo o arcabouço geopolítico, histórico, cultural entre as duas nações, todos os interesses econômicos que rondam a região. Mas eu separei aqui 3 grandes pilares que sustentam e incentivam esse conflito. O primeiro ponto é a geografia. A Rússia, por se tratar de um país extremamente plano e muito grande, se tornou historicamente uma nação muito fácil e alvo de invasões. Lá atrás, com o Império Mongol e as tribos turcas que vinham da Ásia Central e posteriormente do leste europeu, com exemplos até mais recentes, com a Suécia no século XVIII, o Império de Napoleão e sua máquina de guerra no século XIX e a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. E historicamente a Rússia fazia uso de duas opções: ou ela fechava toda a sua fronteira de ataque de inimigos, por exemplo, vindo do leste europeu, ou ela invadia povos vizinhos e tornava-os os chamados estados tampões, aqueles que servem como uma divisão entre o seu inimigo e você. E a Ucrânia é um dos últimos países tampões que estão no leste europeu e é o maior país da Europa que estava sob influência da ex-União Soviética. Ou seja, de um lado a gente tem a Ucrânia, que é um país que quer se tornar independente de fato, e do outro a gente tem a Rússia, que historicamente sofreu o ataque de diversas localidades e necessita exercer influência nessa área para manter esse estado tampão e evitar possíveis invasões posteriores. Logo, uma somatória que tem tudo para dar conflito. O segundo ponto é a influência política. E aqui entra o conflito com a OTAN. A União Soviética, em 1991, que até então era composta por 15 países, se dissolveu. E esses países que estavam sob o domínio soviético da Europa foram fazendo uma após uma alianças com a OTAN, que é a sigla para Organização do Tratado do Atlântico Norte. Um tratado que foi assinado no ano de 1949, no final da Segunda Guerra Mundial, entre os países que eram potências da Europa. E esse tratado foi basicamente criado para frear o avanço soviético pela Europa e, consequentemente, pelo mundo. Então, historicamente, a OTAN e nem a Rússia se olham com bons olhos. E existe um artigo nesse tratado que está até disponibilizado no site, mais especificamente o 5º artigo, que diz o seguinte: as partes concordam em que um ataque armado contra uma ou várias dessas nações na Europa ou na América do Norte será considerado um ataque a todas. Consequentemente, concordam em que, se um tal ataque armado se verificar, cada uma, no exercício do direito de legítima defesa individual ou coletiva, será reconhecido pelo 51º da Carta das Nações Unidas e prestará assistência à parte ou às partes assim atacadas, praticando sem demora, individualmente e de acordo com as restantes partes, a ação que considerar necessária, inclusive, o emprego da Força Armada para restaurar e garantir a segurança na região do Atlântico Norte. Logo, se a Ucrânia se juntar à OTAN, a Rússia teria que ter uma desculpa muito boa para invadir o território. E a OTAN, por outro lado, teria a prerrogativa de defender a Ucrânia e usar força militar, caso necessário. E eu queria mostrar um gráfico para vocês, dinâmico, que mostra o avanço da OTAN, que mostra os países que foram se aliando ao longo do tempo. E eu gostaria que vocês vissem esse gráfico com os olhos e sob a perspectiva da Rússia e de Vladimir Putin. A aliança da OTAN ela começa em 1949, naturalmente, com os países fundadores, as principais potências da Europa na época. Depois, em 52, tem a entrada da Turquia
e da Grécia, em 1955 a Alemanha Ocidental, em 1982 a Espanha, em 90, com a queda do Muro de Berlim, a ex-Alemanha Oriental, que ainda era dominada pela antiga União Soviética, em 99 o ingresso da Polônia, República Tcheca e Hungria. No ano de 2004 vemos uma série de nações aderirem também ao tratado, como a Estônia, Letônia, Lituânia, Eslováquia, Romênia, Eslovênia e Bulgária. E em 2009, a Croácia e a Albânia, 2017, Montenegro e, por último, a Macedônia do Norte em 2020. Olha esse gráfico com os olhos de Putin e da Rússia, a gente consegue entender do desespero e da possível ameaça existencial à Rússia, já que uma aliança que historicamente foi criada para frear o avanço soviético vem ano após ano, década após década, ganhando representatividade, aderindo mais aliados e dificultando assim a Rússia exercer influência sobre a Europa, já que você lidar com os países individualmente é muito mais fácil do que você agora ter que lidar com todo um bloco que tem a prerrogativa de defesa mútua, caso ocorra possíveis invasões. O terceiro ponto é econômico e logístico. Apesar da Rússia ter a maior extensão territorial do planeta, ela não tem acesso a portos de águas quentes. Os seus portos dão acesso às águas que ficam congeladas partes consideráveis do ano. Do lado do Pacífico, você tem uma competição muito grande com o Japão e com a China, que podem muito facilmente bloquear aquela área, além dos Estados Unidos. Mas você pode questionar, Pedro, lá pela Europa, eles podem sair pelo Mar Báltico. Você está parcialmente certo. Só que você teria que sair pelo estreito entre a Noruega e a Dinamarca, que são dois países aliados da OTAN e que muito facilmente poderiam fechar aquele estreito e impedir que a marinha russa passasse e fizesse comércio naquela região. E aí sobra um dos poucos portos e que a Rússia usa atualmente. Se você pensou em Crimeia, você está totalmente certo. Com a anexação da península no ano de 2014, e diga-se de passagem, era um território ucraniano e que muito desse conflito tem raízes lá também, a Rússia consegue ter acesso ao Mar Negro. Tá bom, Pedro, mas ainda não é um mar aberto, ainda não é uma rota comercial interessante. A Rússia ainda teria que passar pelo Estreito de Bósforo e ainda assim ela teria que passar ou pelo Estreito de Gibraltar, entre o norte da África com Marrocos e o sul da Europa com a Espanha, ou descer pelo Canal de Suez no Egito para aí sim ter acesso aos grandes mares e aonde o modal tem a maior capacidade de escala com o menor custo possível, onde a globalização é dita e onde você consegue projetar poder naval em escala global, acontece que são os mares. Então perder a Ucrânia e possivelmente perder a Crimeia também seria perder uma das poucas possibilidades da Rússia conseguir projetar poder da sua frota marítima em escala global e ainda assim poderia ter prejuízos inestimáveis. Do lado russo, existe um medo muito grande de ser estrangulado geograficamente, poder perder a Crimeia e temer a Ucrânia entrar na OTAN, fazendo com que ela perca ainda mais influência sobre a Europa e dando a possibilidade da OTAN colocar bases militares na Ucrânia, que faz fronteira com a Rússia e está a um estalar de dedos de Moscou. Por outro lado, o Ocidente tem muito receio que a Rússia aumente ainda mais a sua influência na Ucrânia e use essa influência como trampolim para fazer anexações de países de menor influência no leste europeu, que poderia desencadear uma Terceira Guerra Mundial, não sei. E quais os possíveis impactos caso um conflito ocorra? Imagina uma nação que detém cerca de 30% das riquezas naturais do planeta, sendo a segunda maior exportadora de petróleo do mundo, a maior detentora e exportadora de gás natural e riquíssima em metais preciosos. Pois é, bem-vindo à Rússia. E a Europa, como um todo, é muito dependente das matérias-primas que a Rússia exporta para o continente.
ambiente, como o próprio gás natural e o petróleo. E eu vou deixar um gráfico aí na tela da Financial Times para te mostrar o quanto que a Europa é dependente da Rússia em relação a essas commodities que são imprescindíveis para a nossa vida e para o funcionamento da economia global. Cerca de 1/4 do petróleo importado pela Europa vem da Rússia. 47% do gás natural, sendo que esse número se eleva para 55% caso ele seja na forma gasosa, e 45% do carvão também vem da Rússia. E caso ecloda um conflito entre essas duas nações, que pode até se alastrar para outros países vizinhos, a produção desses bens tende a cair e, por outro lado, a demanda ficando estável e possivelmente até aumentando, já que a gente falando de guerra, a gente está falando de materiais bélicos, de tanques, de munição. A indústria bélica como um todo, a máquina de guerra, ela precisa de petróleo, precisa de gás natural, carvão para continuar funcionando. Então a gente pode ver até a demanda aumentando. Se a gente tem uma demanda muito alta por qualquer bem, produto ou serviço e uma disponibilidade muito baixa, isso é a combinação perfeita para elevar o preço dessas commodities. Então a gente pode ver no âmbito global a inflação podendo até aumentar. E na Rússia, o que a gente vê é o rublo russo perdendo valor em relação ao dólar. O CDS, o Credit Default Swap russo, que mede o medo e o seguro contra o calote da dívida soberana, simplesmente explodiu no começo desse ano e mais fortemente nas últimas semanas, uma alta de quase 100%, indicando pessimismo por parte dos investidores que tendem a cobrar mais para investir em países de guerra, naturalmente. E o índice russo chegou a cair mais de 20%, se configurando uma das piores performances entre os mercados emergentes. Além de todos esses efeitos na economia da Rússia e nas commodities como um todo, que pode ter uma pressão inflacionária de escala global, e em épocas de crise, muito medo, incerteza, guerras, os investidores buscam segurança no dólar, já que é a moeda de reserva mundial usada em transações no mundo inteiro, reconhecida pela esmagadora maioria das nações e tem o seu lastro na maior potência econômica, política, militar, cultural dos últimos 100 anos, que é os Estados Unidos. E se a gente vê uma demanda global por dólar, todo mundo correndo para a segurança que o dólar traz com o chamado flight to quality, a gente vai ver o dólar naturalmente se valorizar frente à cesta de moedas globais. Porém, o que a gente vê mais especificamente nesse ano, sobre a ótica do investidor brasileiro, foi justamente o contrário. O real se apreciou no ano de 2022, com a entrada muito forte de capital estrangeiro no país e na nossa bolsa de valores, e possivelmente possa até se mostrar uma janela relativamente interessante para se expor ao dólar. E além disso, a bolsa brasileira e o dólar possuem uma correlação negativa, ou seja, eles têm desempenhos inversamente proporcionais. Quando a bolsa de valores brasileira tem uma performance muito boa, o dólar tende a se depreciar, e o contrário também é válido. Quando a bolsa brasileira, o nosso índice Bovespa, ele não performa tão bem, por qualquer motivo que seja ele econômico, político, fiscal, o dólar tende a ficar mais volátil e se apreciar. E por isso, eu sempre defendo a diversificação e alocação no dólar. Primeiro, pelo movimento contrário, você consegue compensar perdas que a nossa bolsa de valores tem com alocação em dólar e também manter o seu poder de compra em relação ao mundo inteiro contra um processo inflacionário mais agressivo. E aqui, dolarizar o patrimônio não é modinha ou é cool, mas sim questão de sobrevivência. A diferença muitas vezes em você conseguir proteger o patrimônio da sua família ou não. Tá bom, Pedro, mas como é que eu faço para dolarizar o meu patrimônio? E aqui existem diversas formas, através de ETFs comercializados na nossa bolsa de valores, como o IVVB11, que você comprando uma única cota, você já compra basicamente o índice de ações norte-americanos, o S&P 500. Você consegue se expor ao dólar, mais especificamente através de fundos cambiais ou fundos multimercados que possuem estratégias que investam em mercados globais e dolarizados. Você pode também comprar empresas que possuem grande parte da sua receita vinda do exterior, como a Vale, a Marfrig, a JBS,
e tantas outras. Ou até mesmo você pode comprar os BDRs, que são lastros de empresas norte-americanas comercializadas na nossa bolsa. Então, Google, Facebook, Amazon, Apple, Berkshire Hathaway, JP Morgan e diversas outras empresas. E em último caso, você pode abrir conta em uma corretora norte-americana e ter acesso ao maior mercado de capitais do mundo. E caso você esteja muito pessimista com o atual cenário, você pode ainda optar reservas de valor como o ouro, que protege em processos inflacionários muito agressivos, e em épocas de crise, de guerra, ele tende a preservar o valor de uma carteira de investimentos, ou, se você for um pouco mais agressivo, criptomoedas como o Bitcoin. E claro, tendo sempre a noção da volatilidade desses ativos e o quanto eles vão representar no total da sua alocação. Talvez esse conflito perdure por mais tempo, talvez não. O que você está achando disso tudo? Deixa aqui embaixo nos comentários e, cara, eventualmente você tá comentando sobre isso com seus amigos, com seus familiares ou até na sua roda de amigos no trabalho. Pega esse vídeo aqui e compartilha no WhatsApp com a galera para a gente conseguir disseminar a informação de maneira mais efetiva e mostrar para as pessoas que a gente consegue alocar os nossos investimentos, proteger o nosso patrimônio e até, quem sabe, ganhar dinheiro também em possíveis cenários de turbulência. Se esse vídeo foi enriquecedor para você, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e não esquece de ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Sem mais delongas, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Meu nome é Pedro Mucioli e esse é o Multivalor.